A ciência não pode jamais ser a autoridade última em nenhum assunto, exceto dentro dos limites que a razão lhe prescreva. Limites estes que, por sua vez, continuam sujeitos... Olhem, muitas pessoas... E aqui eu vou dar um pausa, aqui vou abrir um parênteses. Muitas pessoas enxergam o professor Olavo de Carvalho como sendo um negacionista da ciência. Só que notem, o que o professor está dizendo aqui nesse seu parágrafo do primeiro artigo, assim denominado A Ciência contra a Razão, é que a ciência ela deve estar disposta e sujeita à crítica racional, a qualquer momento e em qualquer circunstância do processo científico. Então, trazendo aqui para o mundo real, para talvez exemplificar melhor o meu ponto de vista aqui, do meu entendimento aqui, da minha compreensão acerca desse artigo do professor Olavo de Carvalho. Nós estamos aí no pós-pandemia, mas há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos atrás, estávamos vivendo a pandemia a nível mundial. E a ciência se colocou tal num pedestal que os próprios cientistas, os próprios colegas da área da saúde, da medicina e de outras áreas aí ligadas a uma pandemia ou uma doença relacionada com o vírus do Covid-19, esses mesmos cientistas que ousaram questionar algumas, assim chamadas, entre aspas, de verdades científicas, foram afastados do debate público, quando não perseguidos. Por quê? Porque a ciência, nessa época da pandemia, deu lugar à política, deu lugar à ideologia. Ou seja, aqueles cientistas que prostraram-se, que ajoelharam-se, que colocaram o seu conhecimento, a sua ciência, à servidão ou a servir interesses políticos, ideológicos, escusos e terceiros, foram justamente esses cientistas que tiveram a oportunidade de compartilhar o seu pensamento em praça pública. Existem várias, inúmeras, quase que infinitas variáveis nessa época da pandemia, nós estamos no período pós-pandêmico, que foram questionados por outros cientistas, por outros pares, mas esses cientistas sequer tiveram a chance de fazê-lo quando não foram censurados ou tiveram, por exemplo, as suas redes sociais caladas, censuradas, ou com medo de sofrer boicotes, muitos deles silenciaram. Então, existe até hoje uma discussão sobre a questão da vacina e as contraindicações da vacina. Só que, na época em que a vacina surgiu, foi um frenesi, foi um oba-oba, finalmente conseguimos uma vacina para evitar, ou para, digamos assim, dirimir a chance das pessoas serem contaminadas com o Covid-19. Pois bem, só que não deu tempo, não houve tempo hábil para fazer a vacinação, fazer os testes necessários para que efetivamente se comprovasse uma efetividade da vacina a nível que não trouxesse e que não causasse danos irreparáveis nos mais variados grupos de pessoas. Porque nós precisamos entender, e aqui é claro, nenhum cientista há de discordar do que eu estou a falar aqui, cada ser humano, cada corpo ou cada indivíduo carrega dentro de si uma carga genética totalmente diferente do outro. Por sua vez, uma vacina, ela tem como um dos produtos da inalação, ou melhor dizendo, da injeção dessa vacina no corpo humano, muitas das vezes reações adversas e que são praticamente impossíveis de serem emuladas, por exemplo, em espaços laboratoriais ou até mesmo testando em outros corpos, ou até mesmo testando em animais, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, a ciência, em especial nessa época de pandemia, ela se colocou num nível quase que divino, num status divino, onde ousar criticá-la e ousar levantar suspeitas, dúvidas para com os seus métodos era quase que um crime de lesa pátria. Bem como a ideia toda por trás do lockdown. Muito se falava que toda a população precisaria fazer o lockdown até que a imunidade de rebanho fosse conquistada. Pois bem, hoje se comprovou através de A mais B e alguns relatos mundo afora que talvez não tenha sido a melhor solução de colocar todo mundo, de enclausurar as pessoas em espaços fechados, enquanto que o vírus estava ainda lá fora e nem todas as pessoas podiam se dar o luxo e ter a oportunidade de ficar em casa enquanto a vida passava diante dos seus olhos. Hoje, inclusive, já tem alguns estudos, esses científicos, claro, por sua vez, que
que já comprovam, por exemplo, os danos causados à área educacional e ao desenvolvimento, por exemplo, da fala, de sentimentos, de expressões em crianças que foram obrigadas, crianças de 2, 3, 4 anos, que foram obrigadas por força da lei, muitas das vezes por interesses político-ideológicos, a usarem máscaras. Então nota, meus queridos e estimados alunos, é claro que esse não é um assunto que se encerra nesse vídeo, mas eu quero afirmar e deixar isso aqui claro para que vocês compreendam que muito do que se fala de que Olavo é contra a ciência, de que Olavo é um negacionista da ciência, não é bem isso. Pelo menos nesses 3 artigos aqui acerca da ciência, o que o professor Olavo de Carvalho nos convida a refletir, e acredito e penso eu que nenhum cientista haveria discordado do pensamento do professor Olavo de Carvalho, é que a ciência, se por sua vez ela é produto justamente desse conflito, desse embate de ideias, ela não pode em nenhum momento arrogar para si uma autoridade suprema para controlar e dirigir os rumos da nossa vida, seja a nível pessoal, privado, profissional, até mesmo relacionamento.